Está ao vivo. Boa tarde, pessoal. Está me escutando? Tá, agora sim está transmitindo ao vivo. Boa noite a todos. Nós estamos iniciando mais uma edição do Life Top. Obrigado aí pela presença. Meu nome é Jorge, doutorando do programa em Recursos Genéticos Vegetais da Universidade Federal de Santa Catarina. E eu vou ser moderador do live intitulado Manejo Atual da Mancha Foliar de Glomerela e as principais demandas da pesquisa, que vai ser apresentado pela doutora Rosa Valdebenito Sinuasa. Então, vou apresentar a doutora para vocês, a doutora Rosa Valdebenito. Ela possui graduação em agronomia pela Universidade de Chile, também mestrado e doutorado em fitopatologia pela Universidade de São Paulo. Foi pesquisadora da empresa brasileira de pesquisa agropecuária Embrapa e atualmente é responsável pelo setor de pesquisa e desenvolvimento na empresa Proterra. Tem trabalhado com a doença mancha foliar de glomerela desde o ano 1998, mas tem outras áreas de atuação como o diagnóstico e epidemiologia de doenças, doenças de pré e pós-colheita em fruteiras temperadas, monitoramento e controle de doenças de fruteiras temperadas, controle biológico, químico e físico de fruteiras temperadas e produção integrada e produção orgânica. Seja muito bem-vinda, doutora Rosa. Como você está? Boa tarde para todos, especialmente para você, André, que me convidou a essa reunião. Gostaria de agradecer, então, ao laboratório de fitopatologia da Universidade Federal de Santa Catarina pelo convite ao grupo de fitopatologia. E gostaria que fosse bem descontraída a apresentação. Em qualquer momento podem me interromper para esclarecer ou para acrescentar alguns assuntos que sejam de interesse. Tá, só passo para lembrar que vocês podem fazer perguntas no bate-papo e a gente pode passar para a doutora Rosa. Então, vou deixar a doutora Rosa à vontade para começar o seminário. Posso colocar já? Pode, doutora. Eu vou sair. Então, gostaria, então, de apresentar essa proposta que foi colocada de apresentação. O seminário pretende, então, avaliar como se maneja essa doença tão importante em glomerela e a minha visão de quais são as principais demandas de pesquisa que poderiam ser conduzidas pelas equipes para melhorar o controle dessa doença pelos produtores. Inicialmente, colocando que essa doença que era conhecida como a doença brasileira de macieira,
está presente agora em Estados Unidos, na China, Uruguai, de maneira mais restrita, mas em Espanha e Itália já há a constatação dessa doença. Vou ficar mais aqui. A gente sabe que também há algumas detecções de coletótrico frutícola também na França, e aparecer a mudança climática está trazendo também, mesmo curto período de chuva, temperatura ambiente alta, nesses países, afetando, promovendo a instalação do patógeno. Os danos que causam esse patógeno e a doença em si são causados pela destruição de flores e frutos em pré e pós-colheita, pelas podridões que se desenvolvem, pelas de folha precoce principalmente. Também tem sido observado em primaveras muito chuvosas e temperadas aqui no Brasil, em algumas regiões, também morte de gemas que infectadas já destroem o primórdio de flores. A de folha em si não parece possível ter sido demonstrado qual é o efeito dessa desfolha precoce na planta, mas se deduz que a redução de fotossíntese possa ser uma das maiores, um dos maiores prejuízos nessa situação. O que sabemos da doença, assim, sabemos quais são as condições favoráveis, tem alertas, sistemas de alerta que têm sido desenvolvidos tanto pela EPAGRE como pela Embrapa e a Universidade de Passo Fundo. Sabemos quais são os sintomas iniciais e o progresso dos sintomas. A necessidade de reconhecimento de sintomas é um fator importante, tanto nos frutos como nas folhas. E outra informação importante também é que as cultivares que são suscetíveis, principalmente o grupo das galas, sabe-se que em condições de excesso de nitrogênio, por exemplo, a doença pode ser mais agressiva, que há alguns efeitos de porta-enxerto também na capacidade na suscetibilidade da cultivar gala à doença. Esse porta-enxerto pode atingir a metabolismo da cultivar e, obviamente, com isso afetar também a suscetibilidade da cultivar que está enxertada. Há alguns trabalhos também que relacionam o efeito de reguladores de crescimento nessa doença, principalmente os redutores de crescimento comumente usados no Brasil para evitar o excesso de vigor, que é indesejável nas condições brasileiras. As telas se supõe que também afetam
essa doença, mas também não tem sido exaustivamente estudada. E também a virulência e a quantidade de inóculo é também um fator que vai definir qual é a intensidade da epidemia que vai ser desenvolvida. Sabemos, então, que as espécies que causam essa doença pertencem principalmente a dois complexos de Coledotricum, como o complexo acutatum e Gleoporioides. Dentro deles tem espécies dominantes, têm sido detectadas diversas espécies também desse complexo, mas há uma avaliação em termos práticos de que a doença, mesmo sendo de etiologia complexa, pode ser controlada com um sistema de manejo que deve ser padrão, utilizando principalmente fungicidas e que tenham espectro amplo de ação. Conhecendo os sintomas iniciais caracterizados já no início da epidemia, a gente sabe que no caso de Coledotricum frutícola, os sintomas são lesões pequenas que sem tamanho, sem forma definida, avermelhadas, que surgem já a partir de quarto, quinto dia do início da epidemia. E também no caso após a inoculação. No Brasil tem sido relatado espécie do grupo NINFE e do grupo acutato, nesse caso o NINFE, e nós temos alguma dúvida quanto à variabilidade da patogenicidade desses isolados. Isso leva a crer que é a necessidade de normalizar, talvez, determinar quais são os testes necessários para conduzir testes confiáveis de patogenicidade para reproduzir os sintomas desse tipo de doença. Nesse caso, no relato de novas ocorrências, tem sido usado, às vezes, patogenicidade de maçã, em folhas destacadas, em ramos destacados. Então, o sistema, o método de patogenicidade talvez seria mais importante já estandarizar para ter confiabilidade de reprodução dos sintomas da doença. Outra característica importante que define, inclusive, a gravidade da infecção por Coledotricum na macieira é a velocidade em que se ocorre a infecção. Vocês veem que 5 dias depois da inoculação, a planta apresenta já sintomas típicos em algumas folhas. 14 horas depois, já as folhas já estão tomadas com manchas.
e isso se repete até 21 dias, ou seja, até 21 dias depois da inoculação, a gente pode ver novas infecções pelo coletótico. Esse fator a característica dessa doença pode ser devido à germinação desse uniforme do conídeos. Isso ocorre também em Botrytisfera do Tídeo, no caso de macieira. E, obviamente, isso tem impacto no controle, porque os produtores vão determinar uma aplicação de um produto de fungicidas e verificar que, com o passar do tempo, a doença continua ocorrendo, os sintomas continuam ocorrendo. Isso significa que eles podem continuar a achar de que os produtos aplicados ou a aplicação não teve a qualidade suficiente. Então, é importante entender que isso pode ocorrer e o controle vai ser relativamente baixo, conforme comparado com as situações de outras doenças. Voltando sobre a etiologia da doença, comparando alguns sintomas típicos de frutícola e de ninfe, nós vemos em uns trabalhos feitos o ciclo passado que a folha de frutícola tem a característica bem descrita para a doença, mas no caso de ninfe tem manchas maiores e menor quantidade e também menor quantidade de folha doente. Isso se repete com o outro isolado também de ninfe, reforçando a necessidade de estabelecer o método de inoculação e também as observações de características diferentes para cada espécie. Os fatores importantes no manejo da doença, principalmente, coloco aqui o inóculo e os sintomas. Então, as fontes de inóculo principais no início do ciclo são as múmias que ficam do ciclo passado. Essa múmia pode produzir cada uma 50 milhões de esporos. Além disso, tem frutinhos de variedades floríferas que se usam na macieira e que continuem produzindo inóculo o ciclo inteiro. Também, no caso de pigleide, é comum a queda de fruto natural pelo desenvolvimento de um pedúnculo curto. Essa fruta fica no chão e cada chuva pode induzir a incidência, a infecção de frutos e folhas no ciclo inteiro. Dessa forma, considera-se que o monitoramento tanto de folhas, de frutinho pequeno e também de frutos já maduros são necessários para avaliar a necessidade de proteção e de eliminação de frutos, fonte de inóculo, para diminuir a pressão de doença. Coloquei em destaque a ocorrência de acérbulos,
que normalmente é um fato que a gente tem verificado, que o desenvolvimento de acérbulo pode ocorrer ou não durante o ciclo. Se nota que infecções tardias normalmente que ocorrem em frutos, em folhas maduras, há pouco desenvolvimento de acérbulo, enquanto que na primavera há uma quantidade grande de acérbulos são colocados. Pensando que esses acérbulos são a fonte natural de inóculos, esse ciclo secundário, se estabelece que poderia ser essas estruturas responsáveis por dispersão e progresso, poderiam ser, sugere que poderiam ser um fator de tolerância e, obviamente, alguns tratamentos de mancha foliar também têm efeito na redução da presença de inóculos, não somente, às vezes, nem controle de mancha foliar nas plantas, mas o efeito maior é realmente a redução de acérbulo. Nesse caso, a gente verificou isso em bacilos amiloliquefaces, mas nós temos observado isso com o uso de alguns desinfetantes e também fungicidas. A alternativa de manejo são, como praticamente todas as outras doenças, um controle cultural, controle químico e cultivares resistentes. Então, vamos observar que é feito de controle cultural. Obviamente, a manejo cultural é principalmente redução de inóculo do pomar. O problema para conduzir esse manejo cultural é sempre justificado por falta de mão de obra ou tratamento muito caros pelo custo de mão de obra. Mas existe também um esforço para melhorar a eficiência das labores, desse trabalho de limpeza do pomar, como varredores que são acionados pelo trator, poda e retirada de ramos com cancros ou com estruturas do ciclo anterior, e também raleio manual com eliminação de frutos do pomar, ficando então o pomar mais limpo. Difícil retirar, então, nesse caso, a frutinha das polinizadoras, os frutinhos fixados no raleio químico, que normalmente é fonte rapidamente colonizada por coletóxico, e o fruto do chão, que nem sempre são eliminados totalmente. Nós temos avaliado também que os bloqueadores solares que se usam para reduzir a queima pelo sol também reduzem, provavelmente como barreira física, a infecção de fruto por podridão amarga. Não temos observado isso nas folhas, mas é uma área que poderia ser observada, principalmente quando a fonte dos bloqueadores solares também incorporam silício. Outras recomendações que são
feitas para manejo da cultura é a adubação equilibrada. Essa adubação equilibrada eu coloco uma interrogação porque teria que ser mais explícita a recomendação, o que quer dizer que ela atinja os níveis adequados da recomendação de adubação de pomares de macieira para a região. Isso, com o passar do tempo, precisa ser validado porque o sistema de produção muda, né? E aí, por ter enxertos anãos ou com copas menores e finas, e alta densidade, poderia ser necessário atualização dessa adubação. O fitorregulador também como eu tinha falado, é um ponto importante que pode até tanto reduzir como também promover infecções. E nitrogênio durante o ciclo é sempre discutido, o uso por exemplo, de alta quantidade de ureia, na queda de folhas, ou mesmo na quebra de dormência, usar produto que tenha também, que precisem usar também nitrogênio, é um assunto a discutir pelo aumento de vigor que poderiam induzir e, portanto, da sensibilidade das folhas à infecção. Sobre controle químico, a controle químico é feito um produto que tem um modo de ação preventiva. Nós não contamos ainda com um tipo de produto que tenha uma ação curativa. Trabalhos feitos em condições controladas têm mostrado que até 2 ou 3 dias depois da inoculação pode haver redução de sintomas. Mas sabendo que o inóculo pode estar agindo por até 21 dias, é difícil qualificar se realmente esses produtos são curativos ou não. Os produtos que se usam são de contato, parcialmente sistêmicos ou sistêmicos, e principalmente são os produtos são captan de lã, cúpricos, o produto de contato, de tiocarbamato. Depois, parcialmente sistêmicos são a estrobilurina ou carboxamidas e anilipirimidinas, e com limitações, principalmente o sistêmico, que seria as benzimidações, que é o tiofanato metílico, é um dos que está sendo recomendado. Então, esse produto de parcialmente bissistêmicos e sistêmicos também são usados em forma limitada, para não promover seleção de tipos resistentes. A estratégia de controle é a proteção permanente, né? Então, o número de tratamentos a partir do momento que se inicia as condições da doença, é muito grande, pode chegar a 30 pulverizações no ciclo, e é importante, então, que se saiba da persistência dele para que haja uma justificativa de reposição do tratamento. O uso preferencial é dado ao tioglobamato, que são o grupo clássico para o controle de coletótrico, mas tem acontecido de não a ineficiência variável
a eficiência variável e alguns, às vezes, tem pouca eficiência. Se discute a possibilidade de haver resistência, mas é provável que seja mais tolerância dos isolados ao titiograpamato. A partir de 2020, a restrição de uso na União Europeia dos titiograpamatos lançou um desafio importante para os produtores de maçã do Brasil. Os produtores, então, procuraram uma ação de pesquisa que determinasse a quantidade de tratamento que pode ser feito e a limitação de uso e substituição por outros produtos que não sejam de tiogarbamato, a fim de reduzir os resíduos. Atualmente, a recomendação para a redução de resíduos é somente aplicar até novembro. A avaliação de controle de suscetibilidade ou sensibilidade de coletóxico a tioglutamato, vocês podem ver, realmente a inibição varia muito e somente há um pequeno grupo de isolados que são realmente controlados com essa dose de produto. Portanto, a resposta nossa é que o posicionamento nosso é que provavelmente haja uma tolerância, ou seja, menor seleção de isolados menos sensíveis ao passar do tempo. Nós também sabemos que não há possibilidade de aumentar doses, não há vantagem de aumentar doses para ter maior controle. As variações de controle são poucas e em condições de dose, e isso, de aumento de dose, e isso acontece também com etrobilurina, que são produtos bastante eficientes. O sistema de alerta que está usado, distribuído pela EPAGRE, define o grau de risco de epidemia. Contudo, a passar do tempo, a gente nota que o efeito desses alerta não é facilmente detectável nas condições de campo. E o que provavelmente ocorre que em algum momento o produto está diminuindo na superfície da planta e a doença continua progredindo. Esses são diferentes tipos de produtos e vejam que a testemunha continua subindo somente depois de encontrar uma alerta grave de mancha de glomerela. Uma outra característica da doença estabelecida até agora diz que define que o ácido salicílico confere maior resistência à glomerela nas folhas.
nós não sabemos agora, por exemplo, qual é o papel do ácido salicílico que poderia ter no controle. Será que algumas cultivares respondem à infecção com maior ou menor produção de ácido salicílico? Será que o controle poderia ser aumentado com produtos contendo esse composto? São dúvidas a pesquisar. Também se tem trabalhado com marcadores moleculares para determinar as seleções que são resistentes à glomerela. No caso do sistema de melhoramento da EPAGRE, se propõe que sejam determinados quais seriam marcadores ou genitores usados para não vincular a resistência de cultivares à suscetibilidade à mancha foliar de marçonina. Essa é uma deficiência importante dessas cultivares que também com esse aumento de temperatura, período de chuva no ciclo, tem aumentado a presença de marçonina em toda a região produtora de maçã. A resistência de cultivares, então, por último, seria a solução realmente mais importante, é um esforço grande, foi feito disponibilizando numerosos cultivares pela EPAGRE, mas ainda as cultivares não têm adoção ampla e as maiores dificuldades, no meu parecer, seria causado pela demora em transferência desse material para a multiplicação, a disponibilização de material básico para ser avaliado pelos produtores, a dificuldade para a comercialização. No Brasil, os produtores que produzem esses materiais não conseguem comercializar totalmente. E, finalmente, essa susceptibilidade das cultivares à marçonina. Então, era isso que eu queria colocar. Eu fico disponível para algumas as consultas, se eu puder responder. Obrigada. Desculpa. Muito obrigado, doutora Rosa, pela apresentação. É muito importante para nós no grupo que a gente está trabalhando com a doença. E se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer por o bate-papo que a gente passa para a doutora. Ou eu faço. Vou começar eu por enquanto. Doutora, você conhece se a resistência das variedades resistentes é vertical ou horizontal? Porque eu trabalhei um pouco de melhoramento genético e eu sei, por exemplo, que a resistência vertical é bem mais fácil de transferir para a progenie, só que também pode ser quebrada mais fácil por o patógeno. Sim, realmente
existe também uma recomendação de plantar essa variedade de preferência em setores que não tenham também a pressão de seleção exercida pela cultivar gala em outras nessas lugares próximos também. Mas há um fato que eu tenho visto assim, é que não existe na literatura, pelo menos eu não encontrei, a descrição da avaliação desses cultivares e, portanto, a gente não sabe quais são os sintomas, se tem ausência de sintomas, se tem sintomas pequenos, não sabemos quais são, qual foi a reação de resistência que essas cultivares mostraram. Só diz que são resistentes, mas não têm a característica da resistência em esses nos trabalhos publicados pela EPAGRE. Tá, entendi. E outra pergunta, eu estava lendo e a principal variedade semeada é suscetível com essa gala, mas as novas variedades que você falou que são resistentes têm as mesmas características de palatabilidade, ou seja, os agricultores podem pegar ela, porque eu também li que a feed, que pode ser resistente, ela muda um pouquinho as características. A adoção tem sido limitada até o momento. Os produtores comentam que a produção eles conseguem fazer, realmente tem algumas adaptações de manejo, que tem de polinização, enfim, que tem que ser feitas, mas eles têm conseguido produzir, mas na hora de vender, o mercado não aceita, porque o mercado está preparado para receber Gala ou Fuji. Então, é o mercado brasileiro. Então, isso tem feito que que os produtores não insistam, não aumentem a adesão a essas cultivares. Obviamente, claro, a EPAGRE desejaria que o setor produtivo fizesse a abertura, promovesse a abertura do mercado para que ela receba essa cultivar, mas até agora isso é uma coisa que não tem sido conseguido até agora. Né? A adoção dessa cultivar, sim, está ocorrendo agora para a produção orgânica. Esses cultivares estão sendo plantadas para a produção orgânica, mas aí, então, aí a severidade da mancha de marsonina começa a ser mais crítica que a mancha de gala. Tá, entendi. Pessoal, alguém tem alguma outra pergunta? Eu continuo. Não estão perguntando ninguém no bate-papo. São observados sintomas nas flores e nos frutos nos pomares. Doutora, Antônio está perguntando, são observados sintomas nas flores e nos frutos nos pomares? Não é muito conhecido. As flores, a podridão das flores não é muito comum. Mas nas folhas, por exemplo, ou no frutinho pequeno, é comum que a gente receba a amostra no laboratório para confirmar se é ou não é a mancha da gala.
Então, tem coisas parecidas que, como fitotoxicidade, como alguns defeitos, danos de inseto, que podem ter sintomas parecidos. Então, isso tem que ser feito ainda um esforço para reconhecer, facilitar o reconhecimento de sintomas, né? Outra coisa que é o sistema de monitoramento do pomar. Cada pomar tem um sistema de monitoramento. Então, se na medida que isso fosse padronizado, poderia ajudar a reconhecimento de início da epidemia, que é uma coisa muito importante para parar a infecção e entrar no momento certo. Tá, muito obrigado, doutora. Se alguém mais tem alguma dúvida? Doutora, acho que não, tá? A gente pode encerrar por aqui. Muito obrigado mesmo pelo seminário. E a gente se continua falando, porque agora estou começando o doutorado e vou trabalhar com a doença. Tudo bem. Aqui, quando tiver possibilidade, pode nos visitar quando já ocorrer. Até agora não teve início de epidemia nesta região, mas já tem um alerta, pensamos que poderá aparecer daqui a pouco. Muito obrigado pelo convite. Com certeza, se eu tenho a possibilidade, eu vou estar por lá. Tá ok, então. Boa noite. Boa noite, muito obrigado novamente. Até mais.